Mais uma vez estamos aqui para estar trazendo uma palavra de reflexão, para que você possamos entender o que Deus tem falado, né, conosco, com a igreja, ao decorrer dos anos, e também entender a ação de Deus, como Deus atua na ciência, como Deus tem poder de atuar no meio da ciência. Sabemos que o mundo tem andado em constante mudança, né? Tanto no aspecto cultural, aspecto científico e histórico. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus não muda. Em Malaquias 3, capítulo 6, diz que Deus não muda. Na carta de Tiago, o capítulo 1, versículo 17, diz que Deus não muda e não tem sombra de variações. No livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Embora Deus não mudar em relação à sua palavra, sabemos que a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a nossa vida, mudar os corações, mudar os pensamentos. Na carta de Romanos, melhor dizendo, capítulo 12, versículo 2, diz assim que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser renovados a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando nós olhamos para a vontade de Deus, sabemos que a vontade que Deus tem na vida do homem é uma vontade boa, uma vontade de salvação, de cura e de libertação, mas o homem sempre vai precisar de esclarecimento acerca da palavra de Deus. Sempre Deus vai se esclarecer, vai se revelar para todos nós, e a maneira de Deus se revelar para nós vai ser através da sua palavra. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, João escreve assim, vou estar lendo para vocês, que diz assim, que no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Deus. Esse termo verbo que João usa no Evangelho é um termo grego, lembrando que a Bíblia no Novo Testamento ela foi escrita no grego koiné era o grego comum. Haviam dois tipos de grego, o grego clássico e o grego koiné. E o koiné é o conhecido grego comum, e a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego. E a Bíblia diz que quando João ele traz esse texto, ele traz essa referência de verbo, ele estava querendo dizer que o verbo representava tudo que existe no universo. Por que nós sabemos que quando João fala, ele trata isso? Porque essa palavra verbo, ou melhor dizendo logos, que é o original do grego, é logos, no caso a palavra verbo, logos é um conceito que foi usado por um filósofo mais de 500 anos atrás, antes de Jesus, 500 anos antes de Jesus, esse termo, essa ideia do logos, ela foi apresentada para o mundo, ela foi apresentada pela cultura grega, um filósofo chamado Heráclitos. Heráclitos, ele era da cidade de Éfeso. Heráclitos, ele dizia que o logo representava o cosmo, representava o universo, representava o equilíbrio e a sustentação de todas as coisas que havia na humanidade e no mundo. Heráclitos falava que ele tinha uma frase que ele falava que uma pessoa não poderia mergulhar duas vezes no mesmo rio, porque quando ela mergulhasse novamente, aquele rio não seria o mesmo. Na verdade, Heráclitos estava querendo dizer que o mundo está em constante mudança, constante transformação. Sabemos que há mudanças, há transformações que não são bom para o homem, mas sabemos que quando há mudanças e transformações respaldadas pela palavra de Deus, sabemos que quando há essa mudança, há uma libertação, há uma cura, há uma restauração, um milagre através da palavra de Deus. Enquanto Heráclitos apresentava o conceito do universo, da criação de tudo, e dizia que o Logos era isso, João apresenta Logos no seu Evangelho dizendo que Jesus é o Logos, que Jesus que é a sustentação do universo, do equilíbrio, de todas as coisas que existem na humanidade. Então ele apresentava Jesus como a revelação do próprio Deus. Jesus é a revelação do Deus encarnado vivo na terra.
E sabemos que quando essa encarnação, essa apresentação de Deus, ou melhor, através da pessoa de Jesus, sabemos que há mudanças, há transformações, há milagres no decorrer da história. Pessoas, homens e mulheres foram mudados pelo Evangelho. Em vários países do mundo inteiro, no Brasil, várias pessoas foram mudadas, transformadas, impactadas pelo poder da palavra de Deus. E é mediante esse assunto que eu quero citar aqui um cientista chamado Francis Collins. Francis Collins é um cientista americano, renomado, conhecido no mundo inteiro, que fez parte de um projeto Genoma Humano. Esse projeto tinha o objetivo de estudar o DNA do ser humano. E eles mapearam o DNA dos seres humanos. Mapearam em 300 bilhões de letras. E nessas 300 bilhões de letras para codificar o DNA. E através dessa descoberta, teve grandes avanços na medicina por causa disso. Francis Collins ficou tão impactado com isso, tão envolvido com isso, que ele se converteu ao cristianismo. E através da sua conversão, ele escreve um livro chamado A Linguagem de Deus. A linguagem de Deus representa o quê? O código do DNA de todos os seres humanos. O meu, o seu. O interessante é que cada ser humano que existe no mundo, cada pessoa que existe no mundo não são iguais. Olha, Deus deixou marcas em mim e em você para mostrar que cada um de nós somos únicos, escolhidos por Deus. Uma delas, um dos exemplos que eu quero citar é a digital. A digital de ninguém é igual. É por isso que os governos, por isso que a tecnologia escolheu a digital. Não dá para copiar a digital de ninguém, né? E a digital é única, por isso que foi escolhida a digital. Saiba que você foi criado único e especial para servir a Deus, para andar na presença de Deus e para fazer a diferença. O mesmo Deus que operou na história, que operou na ciência, é o mesmo Deus que está aqui conosco em nome de Jesus, falando, ministrando ao meu e ao seu coração, dizendo que a expectativa minha e sua sempre será a nossa salvação. E sempre temos que estar ligados e voltados para estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe, que você possa ficar com essa reflexão e que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus.